Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e em nossa aula de hoje temos como tema os níveis de linguagem. Vamos estudar linguagem formal e informal. Todos preparados? Pegue seu material e vamos lá. Pessoal, os níveis de linguagem ou níveis de fala são os registros da linguagem utilizados pelos falantes, os quais são determinados por vários fatores de influência. Então, a forma como falamos ou escrevemos, ela é determinada de acordo com os interlocutores, as pessoas envolvidas no processo comunicativo, a quem destinamos a nossa fala ou nossa escrita, ou também o ambiente, o local onde estamos inseridos. Todos esses fatores influenciam na forma como escrevemos, falamos ou transmitimos nossas mensagens. Dessa forma, gente, temos várias possibilidades de utilização da linguagem. Por exemplo, quando estamos com os nossos amigos, com familiares, nós utilizamos uma linguagem mais informal, sem tanta cautela. Mas quando estamos, por exemplo, na escola, apresentando um trabalho em nossa sala de aula, nós temos uma linguagem mais cuidadosa. Dessa forma, nós temos duas classificações importantes: a linguagem formal e a linguagem informal. Essas linguagens, essas apresentações de linguagem são variações. A linguagem formal é usada em momentos com a família, amigos, momentos em que nós não temos tanta preocupação com o ato de falar. Já com superiores hierárquicos, as pessoas de alta titulação, pessoas que nós não temos tanta proximidade, nós utilizamos uma linguagem mais formal. Dessa forma, nós concluímos que a linguagem formal e informal é aplicada em diferentes contextos. Vejamos na telinha uma situação em que há a aplicação de uma linguagem formal e uma linguagem informal para exemplificar os nossos conceitos. Na primeira situação, nós temos um advogado frente ao júri em um tribunal e ele fala o seguinte: senhoras e senhores, aceitemos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos já conhecidos por todos. Percebemos nessa imagem em que o advogado ele tem uma linguagem mais preocupada com as normas gramaticais, preocupada com o público a quem está direcionando a sua fala. Então, essa forma mais cautelosa, mais próxima às normas, às regras da língua portuguesa, às regras gramaticais, nós chamamos de linguagem formal. Na segunda situação, nós temos um diálogo entre a professora e o aluno, uma linguagem mais simples, mais próxima. Vejam o que o aluno diz: aí, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil português. Percebemos que a linguagem que o aluno expressou dentro desta situação comunicativa é uma linguagem mais simples, do dia a dia, que faz parte do campo linguístico do aluno. Interessante ressaltar aqui que nós devemos fazer a adequação. Percebam que o aluno fala de uma maneira informal à professora. Então, de acordo com os interlocutores, as pessoas que nós estamos direcionando nossa comunicação, nós temos que ter a cautela de adequar nossa linguagem. Então, ele deveria utilizar uma linguagem mais cautelosa, uma linguagem formal para direcionar a fala à professora. Então, gente, percebemos que a linguagem formal, essa linguagem culta, ela é aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores da comunicação, ou seja, quando você não tem proximidade com os interlocutores, ou que você identifica que o interlocutor, a pessoa da qual você está comunicando, possui um nível de formação, ou então é um ambiente que exige uma linguagem mais preocupada, nós utilizamos essa linguagem formal. Já a linguagem formal, classificada também como uma linguagem coloquial, ela é aplicada quando nós temos proximidades com os interlocutores ou em momentos de descontração. Então, pessoal, para finalizar essa temática relacionada à linguagem formal e informal, a linguagem formal mais preocupada, próxima aí das normas gramaticais, e a informal, uma linguagem menos cautelosa, nós temos uma tirinha em que verificamos a aplicação da linguagem formal e informal e também verificamos a forma em que vocês podem estar identificando essas variações em algumas avaliações externas. Por exemplo, temos uma tirinha de Nick Nause que diz o seguinte: vejo que o nobre companheiro achou uma goiabada. Sim, e o distinto rapaz achou um queijo. Juntando os dois quitutes, podes fazer um saboroso sanduíche. É fato. Me dá a goiabada, cretino. Passa o queijo, bundão.
Percebemos aí que nós, dentro desse contexto, temos a possibilidade das duas formas de linguagem. Uma linguagem formal, mais preocupada, cautelosa, polida, educada, nos 2 primeiros quadrinhos, e uma linguagem mais debruçada, menos cautelosa, uma linguagem informal no 3º quadrinho. Então faz-se necessário a possibilidade de vocês conseguirem identificar essas variedades dentro de um contexto textual. E aí, pessoal, deu para entender um pouco mais sobre a linguagem formal e informal? Então façam as questões propostas no bloco de vocês, estudem esse conteúdo com o professor em sala e, se possível, deixe aqui nos comentários a sua experiência. Até a próxima!